Pois bem, pessoal, já iniciamos a gravação. Novamente, bom dia a todos. E vamos começar agora a nossa disciplina de clínica buiátrica, trazendo o primeiro tema que se chama o que é buiatria, né? Então, vocês até responderam no questionário passado, eu vi que responderam bem, mas vamos aprofundar mais no que é a buiatria, vamos ver mais a importância dessa disciplina para a composição do curso de medicina veterinária, né? Então, primeiro eu pergunto para vocês, pessoal, eu gostaria que vocês me respondessem, o que é clínica? Alguém pode me responder o que é clínica? Vamos lá. Hein, pessoal, o que é clínica? Alô, vocês estão aí? Professor, acho que é um conjunto de atividades que profissionais da saúde realizam. Por exemplo, de tratamento, de prevenção, pelo menos é que eu tinha visto, de profilaxia. Eu não sei bem. Certo. Mais alguém tem alguma coisa a falar do que é clínica? A nossa disciplina é de clínica buiátrica, então a gente primeiro tem que entender o que é clínica para depois saber o que é buiatria, que aí a gente vai saber o que é a clínica buiátrica. Eu acho que clínica é todo aquele conjunto, né, que a gente sempre comenta de sinais e sintomas que um animal vai apresentar. Então, por exemplo, clínica buiátrica, eu acredito que a gente vai aprender todos os sinais e sintomas de determinadas doenças que, no caso dos animais ruminantes, né, pode estar apresentando aí. Isso. Ok, então vamos agora ver a etimologia da palavra, sua origem e seu significado, né? Então, clínica, pessoal, basicamente é o que a Letícia e o Wilker falaram aqui, né? E clínica vem de clino ou cline, que significa leito ou cama. Então, clinomania, mania de ficar na cama. Clinoterapia, terapia na cama, tá? E clínica vem disso porque é o tratamento do paciente acamado, do paciente no leito, do paciente que está num hospital, numa clínica. Então, no nosso caso, não necessariamente só o paciente que esteja acamado ou esteja dentro de um centro clínico, né? Nós também executamos a clínica a campo. Então, clínica é fazer o atendimento, o cuidado desse paciente. É você estar do lado do paciente. E o que é esse cuidado? É desde o início, quando você vai examinar o animal, quando você diagnostica a enfermidade que está ocorrendo nesse animal, quando você trata o animal, né, que é o nosso paciente, quando você também faz as recomendações de controle e prevenção de determinadas moléstias que podem ocasionar a esse animal. Então, essa é a clínica, tá? É tratar o paciente. Clínica é tratamento. Clínica é você diagnosticar, é tudo. Como vocês muito bem falaram aí. É você examinar, é você tratar, diagnosticar, tratar e recuperar o animal. Então, o objetivo da clínica veterinária, do que nós fazemos, é curar, né? O objetivo do clínico veterinário ali é curar por meio de procedimentos executados junto ao animal doente, ou seja, o animal que está ali no leito, o animal que está precisando do nosso auxílio. Então, essa é a clínica. E as considerações aqui para a clínica buiátrica, que nós vamos trabalhar com medicina de rebanho. É como eu falei para vocês, nós vamos efetivamente executar a clínica buiátrica, tá? Nós vamos tratar o paciente, mas a gente tem que lembrar, como é rebanho, são muitos animais, a gente tem que tratar como um todo. Eu vou fazer clínica de todo mundo? Espero que não. Em alguns casos, surtos, enfim, muitos animais acometidos, eu tenho que tratar animal por animal. Mas eu tenho que lembrar que, como medicina de rebanho, é como também o SUS trabalha, como nós deveríamos realmente trabalhar na medicina humana também, com medicina preventiva, tá? Medicina profilática, evitando as enfermidades que se acometem grandes surtos, como nós estamos agora ocorrendo numa pandemia, isso dizima muita população. Isso causa muitos agravos.
agravos sanitários, agravos econômicos, enfim, muitos prejuízos, que aí a gente fala que esses prejuízos também é o quê? Além de ser prejuízos econômicos na medicina de rebanho, também são prejuízos ao bem-estar dos animais. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando de uma forma de controlar e prevenir as enfermidades. Mas, quando o animal fica doente, a gente tem que tratá-lo, a gente tem que exercer a clínica, tá bom? Então, qual que é a meta do clínico veterinário? Eu acabei de falar nesse slide, quem é que pode responder para mim? Vamos lá, pessoal. Creio que é prevenir, diagnosticar, tratar, controlar várias situações. Isso, Letícia. O clínico veterinário vai fazer tudo isso para quê? Qual que é a meta dele, final? Está? Oi? Ah, não sei, professor. Eu ia falar bem-estar animal. Tem relação também. Então, ele vai fazer tudo isso para curar o para... animal. Isso. Quem é que falou, Ramon? Isso, foi. Parabéns, Ramon. Muito bem. A meta do clínico veterinário é curar o animal doente. Fazer clínica, pessoal, lembra que a clínica é com um animal que está enfermo. A gente vai fazer clínica buiátrica, a gente vai cuidar dos animais enfermos. A gente tem que lembrar que a medicina de rebanho, a gente tem que trabalhar muito com controle e prevenção. Mas eu vou fazer clínica também, quando o animal está doente. Qual que é a meta do clínico veterinário? Ele examinou, ele diagnosticou, ele tratou para quê? Para curar o animal doente. Então, a nossa meta é essa, tá? E aí eu trago aqui um pensamento de Hipócrates, o pai da medicina, pessoal. Isso aqui, medicina humana, e como eu falo para vocês, tem muita relação com a medicina veterinária, as duas andam juntas, e tudo é medicina, desde a parte da semiologia, da fisiologia, claro que tem salva suas particularidades entre espécies diferentes, né? Mas a gente trabalha com medicina, nós somos médicos. Antes de ser veterinários, nós somos médicos, né? Então, um pensamento de Hipócrates, o pai da medicina, ele diz que nós temos que curar quando possível, né? Isso já é o objetivo do clínico, aliviar quando necessário, né? E consolar sempre. Então, quando fala aliviar quando necessário, é a gente trazer isso, como a Letícia falou, trazer bem-estar para os animais, aliviar do sofrimento. E consolar sempre, pessoal, é isso, é pensando tanto no bem-estar e na saúde desses animais, que a gente também tem que ser, lembra da característica do examinador, de um bom clínico, ele tem que ser sensato, ele tem que verificar como é que está todo o contexto daquele caso, daquele animal, daquela propriedade, tá? E a gente tem que fazer isso pensando no animal, mas também pensando no produtor. E muitas das vezes vai chegar situações que a gente vai ser obrigado a tratar o caso com uma recomendação de eutanásia, de um abate, porque o caso ou é uma doença de notificação obrigatória, ou é um caso que não tem mais viabilidade, ou é um caso que não tem viabilidade econômica, nem também viabilidade na questão do bem-estar do animal. O animal está em sofrimento excessivo, o animal não tem condição de recuperar, dependendo do quadro que ele já se encontra. Então, a gente vai ter que levar isso para a nossa vida, tá? Na medicina veterinária também, como na medicina humana. Curar quando possível, é o nosso objetivo enquanto clínico, aliviar quando necessário, né? Então, se o animal está com dor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é tirar a dor do animal. Porque se o animal está com dor, ele não come, ele não se locomove, ele não reproduz, ele não interage, ele não desenvolve. E medicina de rebanho é medicina de produção. Produção é desenvolvimento, produção de carne, de leite, de ovos, enfim. Então, ele precisa estar bem. Primeira coisa é tirar a dor, aliviar a dor desse animal. E consolar sempre é buscar sempre o melhor, tanto para o paciente quanto para o proprietário, certo? Então, pessoal, aqui eu também trago para vocês uma citação do professor William Hebon. Eu até coloquei também o livro dele, tá aí no Classroom para vocês, tá? Leiam esse livro, é muito bom, bem completo, tá? Principalmente para gado de leite. Então, o professor traz bem assim: espero que os clínicos veterinários sempre desejem experimentar um dos prazeres definitivos que acompanha o fato de ser um doutor, tá? Nós somos doutores. Doutor não pela questão de ter um PhD, de ser doutor com doutorado, mas a questão de ser um médico, tá?
que vocês, ao se formarem, vocês já são tidos como doutor, tá? Nós todos, profissionais da saúde, médicos, doutores. Mas qual que é o prazer de ser doutor? É ser chamado de doutor? Não, eu vou falar para mim, particularmente, eu não tenho prazer em ser chamado de doutor. O que traz é como essa frase aqui, esse texto, ele representa realmente o que significa ser doutor. Qual que é o prazer de ser doutor? É examinar um animal doente ou em sofrimento, fazer um diagnóstico preciso, proporcionar um tratamento efetivo e observar o paciente retornar à saúde e à produtividade e fazer recomendações para a prevenção da doença nos companheiros de rebanho. Esse é o exato prazer de ser chamado de doutor, de ser doutor, de fazer medicina, tá bom? É quando eu examino o animal, e lembra, para eu examinar, eu tenho que saber examinar. Para eu saber examinar, eu tenho que ter o quê? Quais requisitos básicos do clínico veterinário? Semiotécnica e propedêutica, tá? Eu tenho que saber fazer as técnicas que a gente tá vendo em semiologia, e eu tenho que ter o conhecimento básico das diversas disciplinas, da reunião de conhecimentos que vão me trazer bases para fazer esse diagnóstico, tá? Quando eu diagnostico corretamente, eu também vou tratar corretamente, e esse paciente vai retornar à sua saúde. E, gente, não é clichê e nem nada, mas não só eu, vocês já devem ter visto vários veterinários falar que o melhor pagamento do veterinário, o dinheiro é muito bom e é importante para a nossa manutenção, mas o melhor pagamento é você ver um paciente recuperando, é você ver, primeira coisa, o paciente voltando a comer. Isso nos deixa emocionado, isso nos deixa muito feliz, isso é o melhor pagamento. Então, quando vocês chegarem a qualquer caso, todos os casos, e vocês vão ter sempre esse prazer, e isso é que nos move, que nos mantém na medicina veterinária. Todo caso que a gente encontra são desafios, porque nenhum caso é igual, tá? Medicina, ela não é matemática, ela não é exata, cada caso é diferente. E você chega nesse desafio, você examina o animal, você tem uma suspeita clínica, você trata em cima daquilo ali, e o animal responde, ele volta a comer, ele fica ativo, né? Em alguns casos ele até dá um coice em você, mas porque ele já tá bom, mas isso é gratificante, porque o seu trabalho tá dando certo, tá? E até como tem uma frase, né, dita mundialmente aí, que quando você fez bem a uma pessoa, você salvou o mundo inteiro. E eu acredito que isso para os animais também. Quando a gente salva um animal, quando a gente faz bem para um animal, a gente também está salvando o mundo inteiro. Então vamos levar essa paixão, vamos levar esse amor da clínica, porque independente se for de ruminante, se for na hipiatria, se for na clínica de cães e gatos, na clínica de animais selvagens, a gente tem que tratar com amor, porque assim a gente vai fazer o nosso trabalho da melhor forma, tá? O nosso trabalho vai sair bem feito e a gente vai ficar satisfeito. E quem trabalha satisfeito faz um trabalho perfeito. Ok? Então, pessoal, mais uma perguntinha para vocês aí. O que é ruminante? Quem é que pode me falar? Bora. Quem é que lembra o que é um ruminante? Vamos lembrar da anatomia, vamos lembrar da fisiologia. Bora, pessoal. Vocês têm que me responder rápido, pessoal. A gente ainda tem um bocado de slide para frente aí. Professor, tem mais a ver com o sistema digestório deles, né? Essa característica principal do ruminante é essa, no seu sistema digestório, que ele tem quem? O que ele tem no ruminante? Tem o quê? Tem o estômago, que é quem? Rumen, retículo, mas e mas. Muito bem, Letícia. A Letícia já é uma buiatra. Muito bem, Letícia. O ruminante é o animal que possui rumen. Ruminantes são mamíferos herbívoros, tá? Que tem seu sistema digestório, né? Anatomicamente modificado, evoluído. O ruminante é um animal evoluído, tá? Muito evoluído porque ele consegue, de uma forma muito eficiente, transformar fibra em energia, em proteína, transformar
junto com a degradação microbiana, com a parte da fermentação, ele transforma esse alimento muito barato, esse alimento de fácil aquisição, de riquíssima disponibilidade em nosso país e no mundo, tá? Ele, a partir desses alimentos, ele consegue transformar em carne, em leite, se desenvolver, reproduzir muito satisfatoriamente. Então, é um animal muito evoluído, tá? Seu sistema digestório anatomicamente composto pela cavidade oral, boca, esôfago, tá? Rumen, retículo, omaso, abomaso, intestino delgado, duodeno, jejum, ilha, intestino grosso, seco, cólon, reto, tá certo? Então, tem todo esse trajeto aí, e é um processo mágico, um processo dinâmico, um processo que faz com que esses animais consigam se desenvolver muito rápido, transformar essa fibra em carne ou em leite, em produtos altamente valiosos para a alimentação da população e o desenvolvimento das nações. A gente sabe que o PIB do nosso país, ele é, em grande parte, do setor agrário, e o nosso setor na criação de ruminantes e produção de ruminantes, seja de corte ou de leite, ele desponta como uma das principais atividades agropecuárias do país, tá certo? Então, a gente tem que valorizar o agro, a gente tem que trazer e trabalhar com esses animais excelentes, animais que produzem muito, animais que trazem realmente o desenvolvimento da nação e população. E produzem um alimento que é altamente rico e de grande acessibilidade da população, né? O leite é um alimento completo que vai trazer aí vários minerais, proteínas, carboidratos, gorduras, além da água para hidratar. Então, um alimento que ele é um alimento completo, muito saudável, que traz muita saúde para a população, e um alimento relativamente barato, né? Se a gente for ver a qualidade desse alimento e o valor que é pago por ele, ele é muito barato. E essa questão de ser muito barato, ele é mais barato ainda, né? Infelizmente, para o produtor. Porque o produtor que está lá criando vaca de leite, que está lá acordando 4 horas da manhã, 3 horas da manhã, pegando chuva, pegando sol, cansado de domingo a domingo, trabalhando extenuamente, ele recebe muito barato pelo 1 litro de leite produzido. E quando depois, os atravessadores conseguem beneficiar esse leite, enfim, vendem a um preço maior. A população não sabe de todo o trabalho para a produção de 1 litro de leite e acha caro, mas não é caro, tá? É até muito barato. Se a gente for comparar com outros países aí, o nosso leite para a produção e até para chegar na mesa do consumidor, ele é muito barato, tá bom? Mas a gente precisa cada vez mais melhorar o setor, melhorar as condições de criação desses animais para que esses animais produzam bem em bem-estar animal, certo? E aí aqui, a sua parte principal, como a Letícia falou, a sua característica de diferença dos outros herbívoros, né, como os monogástricos e equídeos, é que ele tem aqui a composição de um estômago pluricavitário ou multicavitário, né, que é composto pelo rumen, é o maior compartimento, que é também chamado de tambor, né, essa parte maior, o retículo, que é também chamado de barrete, tá? O retículo tem sua mucosa em favo de jomel, para vocês não esquecerem aí, tá? Aquela colmeiazinha, favo de mel. O omaso, que é também chamado de folhoso ou de livro, né? Então, para a gente se tornar um bom médico veterinário, eu tenho que ler muito omaso, eu tenho que ler muito livro, muito folhoso, né? Folhear é na parte da retirada de água, absorção de água, tá? A preparação desse bolo alimentar para chegar no abomaso, que é o estômago verdadeiro, que é o estômago químico, o estômago glandular, que vai ter a secreção das glândulas secretoras pépticas, né, ácido clorídrico, pepsina, pepsinogênio vai estar ali, a pepsina vai ser convertida depois no meio ácido, né, e isso aí vai fazer essa digestão química desses componentes para depois ser absorvido em todo o trato intestinal. Tá ok? Então, quando a gente fala também do seu sistema digestório, é muito importante, para eu tratar um animal, eu tenho que conhecer anatomicamente como é que é esse animal. E aqui, da sua parte principal do seu trato digestório, a gente tem que entender a sua mucosa. A mucosa do rumen, ela é composta por essa parte mais felpudinha,
mais alinhadinha aqui. Como é que é o nome disso daqui, pessoal? Quem é que lembra o nome disso daqui, dessa mucosa ruminal? E qual que é a importância dela? Bora lá. Para eu fazer clínica, eu tenho que saber os conhecimentos básicos. Como é que é o nome dessa mucosa aqui? Olha a imagem aí, no rumen. Cri, 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 cri. Papilas ruminais, pessoal. Papilas ruminais são extremamente importantes para a absorção dos ácidos graxos voláteis que serão produzidos na fermentação microbiana, na fermentação desses elementos ingeridos, tá? Dessas fibras, desse concentrado. Então, vai ter a fermentação desses ácidos graxos voláteis, ou também chamados de ácidos graxos de cadeia curta. Quem são eles, pessoal? Eu falei para vocês em fisiologia. Vocês lembram? Quem são? São 3. Quem pode me falar quem são os ácidos graxos voláteis produzidos? Quais são? Que, professor? Os ácidos graxos voláteis produzidos no rumen. Boa pergunta, professor. Acho que eu copiei essa aí. Não tô lembrando agora, não. Certo. São o ácido graxo volátil propionato, butirato e acetato, tá? Ou então também ácido propiônico, ácido butírico e ácido acético, tá? São produzidos esses ácidos graxos voláteis, que isso vai dar a energia do ruminante. A principal fonte de energia vem dos ácidos graxos voláteis, tá bom? Também nesse todo o metabolismo digestivo, também tem a liberação de outros gases, como o metano e o gás carbônico, que vão ser eructados, tá? E como produto do catabolismo desses elementos aí, tá bom? Mas esses gases não vão ser absorvidos, vão ser descartados, eructados, juntamente com alguma porcentagem de ácidos graxos voláteis. Mas pelas papilas é muito importante, quanto mais papila ruminal, o desenvolvimento dessas papilas ruminais e a integridade delas, quanto maior, vai ter uma maior absorção desses ácidos graxos voláteis, que é extremamente importante para o desenvolvimento do animal, para a sua manutenção, para a produção de energia, tá? Para a produção de leite, para a produção de carne, enfim. É daqui que vem o desenvolvimento do ruminante, bom? Temos aqui o retículo com a sua mucosa em favo de mel ou colmeia, né? Então, para vocês não esquecerem, retículo, mucosa, favo de jomel, tá? Com essa mucosa dessa forma que você vê aqui, ela é muito predisponente a ocorrer acidentes com corpos estranhos metálicos. Então, tem as famosas reticulites traumáticas, tá? Que aí, dependendo de onde for a projeção desse corpo estranho, pode ser uma reticuloperitonite traumática, do retículo para o peritônio, pode ser uma reticuloppericardite traumática, quando pega no pericárdio, tá? Uma reticuloendocardite traumática, quando já chega no endocárdio do coração, pela posição anatômica ali do retículo, junto ao diafragma, ele pode chegar a também pressionar no coração, tá certo? Pode ser uma reticuloesplenite traumática, quando atingir baço, pode ser uma reticulohepatite traumática quando acometer fígado, tá certo? Enfim, as reticulites elas ocorrem muito porque os grandes ruminantes, bovinos e bubalinos, como é que é o seu comportamento ingestivo, pessoal? Como é que eles ingerem os alimentos? Eles são chamados como? De ingestores de forragem. Então, eles enrolam a forragem com a língua, tudo que tiver na frente sem uma prévia seleção, ele vai engolindo tudo, e só vai engolindo, enchendo o tambor, enchendo o rumen, para posteriormente, no local que ele estiver descansado, que ele estiver tranquilo, ele fazer, pelo antiperistaltismo, fazer a ruminação, que tem a ver aqui junto com o retículo e o rumen, tá? E aí, quando vem essa quantidade de volumoso, vem todos esses materiais sem uma pré-seleção, porque ele é um ingestor de forragem, pode ocorrer a questão do corpo estranho metálico vir, um prego, um parafuso, um pedaço de arame, ou até mesmo um pedaço de pau, e pode causar uma perfuração ali, e vai causar essa inflamação, essa reticulite.
dependendo de onde ela for, ela vai também causar inflamação nos outros, nas outras estruturas adjacentes, tá certo? É assunto da nossa aula lá no sistema digestivo, quando a gente for falar das doenças, nós vamos falar das reticulites traumáticas, tá? Mas é importante a gente já ir sabendo disso. O omaso, pessoal, o omaso é o folhoso, né? O folhoso é o livro, é essa estrutura, esse compartimento que ele vai fazer a absorção de líquidos, né? Vai retirar água, ele vai preparar esse bolo alimentar, vai deixar mais facilitado para ser digerido quimicamente no abomaso, tá bom? Bom dia, Catrine, tudo bem? Olha a Luana chegando aí. Bom dia, Luana, tudo bem? Tá? E depois dessa parte, dessa absorção de líquidos, uma parte um pouco de trituração desse bolo alimentar, ele está preparado para ir sofrer a digestão enzimática e química no abomaso, tá? Então, o abomaso ele é glandular, sua mucosa é glandular, é um estômago químico, um estômago verdadeiro, que vai fazer a liberação dessas substâncias químicas para a digestão química, para a preparação para no intestino ele já começar a ser absorvido, todos esses nutrientes que estão nesse alimento, tá bom? E o que é ruminar, pessoal? Quem é que pode me dizer o que é ruminar? O que é o quê? Ruminar. Ruminagem? Ruminar. Ruminar é o processo que o animal regurgita o alimento, professor, para fazer uma nova mastigação e quebrar mais as moléculas da celulose até do capim que está comendo da ribaça, né? Quando vai para o rumen, e ele regurgita o alimento novamente para remastigar. Isso, Wilker. Muito bem. A ruminação, pessoal, a gente fala de ruminação, todo esse processo, desde a ingestão do alimento, acompanha comigo aqui, ó, na setinha verde. A vaca pegou o capim ali, ó. Ela ingeriu, pegou na cavidade oral e ela já vai só mastigando um pouquinho e bota para dentro da cavidade, chega no rumen. Do rumen ele vai para retículo. No retículo, ele fica um tempinho aqui, entre rumen e retículo, tem aqui orifício rúmeno reticular. Daqui ele vai passar um tempinho aqui, quando o animal tiver enchido bastante a pança, né, o tambor ali, que é o rumen, ele vai fazer o quê? Ele vai estar no local descansado e ele vai ficar fazendo esse movimento de ruminação, que é como você falou, ele vai ter pelo antiperistaltismo aqui, vai voltar, tá? Vai voltar para a cavidade oral pelo esôfago, vai chegar na cavidade oral e ela vai ficar mastigando chiclete, ela vai ficar remoendo, tá? Na boca a gente chama de remoendo o alimento, que aí quando a gente vê um animal remoendo, isso é fisiológico de ruminação. Então a gente já automaticamente fala que o animal está ruminando. Quando eu vejo uma vaca remoendo, eu digo que ela está ruminando, tá? E aí depois que ela mastigou, que quebrou bem essas partículas dessa fibra, desses alimentos, né, desse concentrado também, que ele pode regurgitar ali junto, ela vai fazer o quê? Já está melhor para a sua digestão, tanto mecânica aqui no rumen, a digestão fermentativa microbiana, digestão verdadeira também ocorrendo aqui, tá? Que aí ocorre a aderência desses micro-organismos que tem no rumen, bactérias, protozoários, fungos, tá? Vai ocorrer aqui essa aderência, eles vão fazer a degradação de celulose, de amido, enfim, de todos esses componentes que vão estar na sua alimentação aqui, e vai liberar esses ácidos graxos voláteis. Depois, esse bolo alimentar vai continuar do retículo para o omaso, onde vai ser a retirada de líquidos, depois para o abomaso, para a digestão química e depois para ser absorvido no intestino. Então, todo esse movimento aqui de entrada de alimento, volta para a boca e volta para o rumen de novo, esse é o processo de ruminação. Então, como a gente falou lá em semiologia de ruminantes, quando o animal está ruminando, isso é um sinal de saúde, é um sinal de fisiologia, tá bom? É um sinal também de bem-estar. Os animais ruminam quando estão bem, quando estão tranquilos, quando estão no local seguro, tá? Um bezerro é ruminante, pessoal? Depende, professor. Ele só é ruminante a partir de alguns meses. Não lembro qual mês, mas depois que para o negócio da goteira esofágica, acho que é o nome.
aí ele se torna ruminante. Mas é uns meses, 2 meses após, não sei ao certo qual a quantidade de meses. Muito bem, Will, o caminho é esse, tá? Mas não tem uma relação só de tempo, cronológica, tem uma questão de manejo, uma questão de desenvolvimento ruminal, tá? Porque um bezerro neonato, quando ele nasce, ele é um animal monogástrico, praticamente, funcionalmente, né? Porque quem vai estar ali agindo quem vai estar funcionando maior é o abomaso, tá? Então, olha aqui um bezerro recém-nascido, olha o tamanho do abomaso dele, esse estômago verde aqui. Esse é o abomaso, é porque aqui vai estar ocorrendo o quê? Vai estar ocorrendo a digestão química do colostro e do leite, tá? Essa digestão química que vai ter aqui a enzima coagulase, tá? Renina, tá? Que vai fazer com que coagule esse leite, esse colostro aqui, e ele já comece o processo químico aqui para absorção intestinal, no intestino delgado, e é muito bom, muito importante que isso seja logo no início da sua vida, nas primeiras 6 horas, uma grande quantidade de colostro, porque no colostro tem macromoléculas de proteínas, que são os anticorpos, tá? E os anticorpos, eles são moléculas grandes, eles precisam adentrar logo a corrente sanguínea, mas para isso primeiro tem que ser absorvido aqui no intestino. E as microvilosidades intestinais, nessa fase, elas estão bem abertas, elas estão com os poros maiores, tá? Então, as velocidades estão maiores, elas conseguem absorver mais. Quanto mais passa o tempo, mais vai diminuindo essas velocidades intestinais. Então, também vai diminuindo a qualidade do colostro e vai diminuindo a absorção. Então, quanto mais rápido ser absorvido esse colostro, melhor, tá bom? E depois, posteriormente, o leite também, numa quantidade de 10 a 20%, 25% do seu peso vivo, tá bom? Isso aqui é muito importante para a manutenção e desenvolvimento desse animal. E aí, depois, aqui, quando você vê, funcionalmente, devido à goteira esofágica, como o Wilker muito bem falou, o que forma a goteira esofágica? Tanto o movimento de extensão da cabeça para cima, tá? Tanto a temperatura do leite, tudo isso faz a formação da calha da goteira esofágica, que aí do esôfago ele vai direto para o abomaso, sem cair colostro ou leite nos outros compartimentos. Você vê aqui pequenininho, tá? O rumen, o retículo e o omaso, tá? E aí quando esse animal, ele não tem toda essa fisiologia, porque isso aqui na natureza é fisiológico, ele mamar na vaca nessa condição de extensão de cabeça, nessa condição de temperatura, né? Se ele só é alimentado no balde, se ele é alimentado já com a cabeça flexionada para baixo, com uma temperatura mais baixa, quando não se tem esse cuidado, esse leite pode não, essa forma de ingestão pode não favorecer a formação da calha da goteira esofágica, e esse leite não ir totalmente para o abomaso e cair no rumen. E se esse leite cair no rumen, o que vai acontecer? No rumen vai ter absorção de leite? Não vai ter absorção de leite. O que vai acontecer com esse leite aí, esse colostro? Ele vai apodrecer, tá? Isso vai causar um odor pútrido exalando pela cavidade oral. Esse leite não vai sair daí. E esse animal vai começar a ter processos infecciosos, inflamatórios. O animal não vai também absorver nada. Ele vai entrar em uma inanição. Mesmo ingerindo ali, ele não vai desenvolver. E ele pode vir a morrer, tá? E essa doença se chama síndrome do bebedor ruminal. Então, assim, pode dar no leite, ingestão de leite por balde? Pode, mas isso quando o animal já começa a acostumar depois de um tempo, tá? É melhor que seja ou numa mamadeira ou alguma coisa que consiga ficar nesse movimento de extensão da cabeça e também na temperatura, próxima à temperatura do corpo, como se fosse normal no leite, tá? E aí depois, quando ele tiver também um pouco maior, para não ter esse prejuízo, porque senão vai causar essa doença que eu falei para vocês, síndrome do bebedor ruminal. Até em 2016, nós publicamos um trabalho, achados clínicos laboratoriais em bezerros da raça Gir leiteira com síndrome do bebedor ruminal. Então, foi um trabalho que eu estava no doutorado em 2015 na clínica de bovinos, e nós atendemos 11 bezerros da raça Gir, tá? Animais puros que estavam com apatia, anorexia, estavam com febre, debilitados, e ao exame clínico observamos todas essas características. E quando vimos com histórico de manejo, eles eram alimentados em balde, e esses animais aí, eles tiveram esse diagnóstico de bebedor ruminal. Então, a terapêutica foi instituída com fazer sinfonagem, retirada desse conteúdo do rumen através de sonda, tá? E tirou esse conteúdo, fez lavagem estomacal também, e hidratação, fluido ruminal, e também ingestão de leite
pela mamadeira, recuperação, e aí os animais passaram um bom tempo na clínica, mas eles conseguiram recuperar, quase todos ficaram bem, mas é uma doença que ela pode levar a óbito esses animais, tá? Então a gente tem que ter muito cuidado. Alguém falou alguma coisa aí no chat, eu não consigo ver, tem que falar para mim, tá? Tá, professor, desculpa, mas eu não entendi muito bem. O que seria a síndrome do bebedouro ruminal? Você pode explicar novamente, por favor? Pronto, síndrome do bebedouro ruminal, o que é? É uma doença que ela ocorre, síndrome é o quê? São vários sinais e sintomas juntos, né? Então foi relatado que os animais estavam apáticos, os animais estavam anoréxicos, os animais estavam debilitados, os animais estavam sem desenvolvimento. E aí, ao exame clínico, foi observado que os animais estavam com mucosas hipocoradas, os animais estavam desidratados, os animais estavam com aspecto corporal de condição baixa, os animais estavam com esse odor fétido na cavidade oral, os animais tinham alguns episódios de diarreia, acidose ruminal, e aí, com o histórico também de que esses animais eram amamentados via balde, chegamos ao diagnóstico de síndrome do bebedouro ruminal. Então, porque era para um animal, ele tem que mamar e ir direto para onde? Para o abomaso, mas estava caindo aonde? No rumen. E aí causa esse bebedouro ruminal, ou ruminal drink. Tá ok? Então, essa é a síndrome. Oi? Show, professor. É que eu não tinha entendido o que seria a síndrome, mas eu entendi agora que é por ele se alimentar de uma forma errada, no caso, na posição errada, o leite acaba caindo no rumen ao invés de ir direto para o abomaso. Isso, cai no rumen e aí esse leite ele causa acidose, ele apodrece ali e causa doença no animal. Tá? Se a gente não agir rápido, ele pode morrer. Tá certo? Então, isso aqui não pode ser evitado, pessoal? Isso aqui não é uma falha de manejo? Não é? Sim. Então a gente tem que lembrar. Tudo que a gente vai fazer no manejo também, eu tenho que lembrar do mais natural e fisiológico possível, pessoal. Na natureza, ele mama na mãe lá, direitinho, na temperatura da mãe, com a cabeça para cima. Então, às vezes, eu tenho que buscar no nosso manejo, seja intensivo, extensivo, semi-extensivo, a gente tem que trabalhar da forma mais natural possível, porque senão isso pode predispor a disfunções anatomofuncionais nos animais que vão trazer prejuízo, vão trazer doença para esses animais. E aí a gente entra com aqui a parte clínica. Tem que tratar, tem que fazer diagnóstico, tem que fazer terapêutica, tem que fazer controle, prevenção. Essa é a nossa clínica buiátrica, certo? Então, nós vamos trabalhar com ruminantes, né? Então, aqui nós temos um exemplar de uma vaca, né? Sim, professor. Oi? Eu já ouvi um caso de uma pessoa que falou, né, pro produtor sobre esse problema. E eles eram familiares até. Aí o produtor, que nada, toda a minha vida eu dei no balde, nunca deu problema. Eu não vou te escutar, não. Aí, no final, ele não escutou, não mudou. Acontece mesmo. Infelizmente, santo de casa às vezes não faz milagre, né? Na maioria das vezes, e isso é um trabalho nosso de educação sanitária, de paulatinamente sempre mostrando por meio das técnicas, né? Por meio de uma conversa clara, objetiva, sem ser tão rebuscada, mas o que é o natural, o que deve ser feito, por que deve ser feito. Isso ocorre muito. Eu, desde quando era estudante, muitas coisas, meu pai é uma pessoa que não é totalmente leiga na parte veterinária, ele é engenheiro agrônomo, e ele cria animal já há mais de 25 anos e tudo, mas muitas coisas que eu venho falando desde quando eu era estudante, às vezes ele fala, não, isso é teoria, isso não precisa nem nada, mas eu venho batendo na tecla, porque a gente tem que ir mostrando por A mais B, que precisa fazer tal procedimento, precisa fazer tal manejo, precisa aplicar tal vacina, e a gente tem que ir mostrando que, quando a gente faz isso, a gente diminui os danos à saúde do animal e diminui também os prejuízos, que o produtor, pessoal, a gente tem que lembrar também que o produtor, ele é um empresário, ele enxerga aquilo ali como uma fonte de renda, que é a fonte de renda mesmo, mas ele enxerga aquilo ali mais como dinheiro, né? Ele tem que pensar nisso, você tem que ver que ele está perdendo dinheiro nisso. Ele está perdendo o desenvolvimento dos animais, ele está perdendo de um animal ser desmamado mais rápido, ele está perdendo de ganhar mais com o seu negócio se ele fizer um manejo errado. E a gente vai mostrando isso. Então, às vezes, é como nós brasileiros, né, atentamos às
as legislações quando toca no bolso, né? Quando fere, né? Quando recebe multa. Então a gente também vai mostrar, tem que mostrar em papel, por A mais B, olha, se você fizer isso, vai perder isso, aquilo e tudo. E é um trabalho que a gente tem que fazer isso sempre, tá? O médico veterinário, ele é um grande instrutor de saúde humana, animal, ambiental, e ele tem que mostrar, tem que comprovar, e é o nosso trabalho, tá certo? Então não é só chegar lá e clinicar e ir embora, porque senão às vezes nem adianta. Se for só, como eu falei na aula passada, se for só para aplicar antibiótico, anti-inflamatório, só para mandar aplicar, os balconistas das agropecuárias fazem isso. A gente tem que mostrar a técnica, a gente tem que explicar o porquê, tá? Não é porque é no meio rural, é com produtor, é com ruminante, que é animal grande e tudo. Como muitos ainda dizem, infelizmente, dizem que o ruminante aguenta desaforo. Não, ele não é obrigado a aguentar desaforo, não. O ruminante ele é muito resistente, mas ele tem que ser cuidado da melhor forma possível. E a gente tem que explicar direitinho o que ocorre com esses animais, qual é o processo da enfermidade ali e tudo, porque senão esses animais não vão ter um atendimento correto, não vai ter um manejo correto, tá? E isso acontece muito, Maria Luiz, então a gente tem que, com essas situações, ir mostrando, porque uma hora ou outra vai dar problema aí, talvez ele nem perceba, mas pode ter uma coisa subclínica aí ocorrendo, e ele acha que tá bom, né? Ali os bezerros estão desmamando com uma certa idade, os bezerros estão com score corporal mais ou menos, mas talvez se tivesse um manejo diferenciado, poderia ter um desenvolvimento melhor e maior. Mesma coisa com vacas com mastite subclínica, às vezes o produtor não vê a mastite e acha que não tem nada. Mas o problema da mastite subclínica é a contagem de célula somática, vai tendo aumento de CBT ali, vai tendo também, diminui essa qualidade do leite, diminui o volume de leite, tá? E aí, os animais, você acha que ele tá no exponencial bom e não tá. Porque tá faltando falha de manejo sanitário que é básico. Tá certo? Oi. Mas aí, nesse caso específico aí da Maria, por exemplo, o produtor lá em questão, ele nunca teve o problema com o bezerro, com a goteira, né, esofágica, esse problema aí, da síndrome. Então, como é que eu vou conseguir mudar o pensamento dele? Por exemplo, eu como técnico lá na minha cidade, o meu próprio avô, eu sei que como é difícil a gente mudar a percepção do produtor rural. Sim, isso é difícil. E aí, por exemplo, já teve muitas situações com ele que eu mostrava, deixava ele fazer do jeito dele, e aí eu mostrava como deveria ser. E aí, ao final disso tudo, ele via que o meu jeito realmente tinha uma maior eficiência no final de tudo. Mas aí, nesse caso, que ele não está tendo problema com o bezerro, como é que eu vou mostrar para ele que é melhor, sendo que, teoricamente, não tem um problema? Claro que na mastite, por exemplo, aí, no final você acaba mostrando uma maior produção de leite, mas nesse caso de que ele não está perdendo o bezerro, como é que eu vou fazer? Então, o Wilker, ele não está perdendo por óbito, né? Talvez não está morrendo o bezerro, mas talvez o bezerro está tendo um subdesenvolvimento, entendeu? Vamos fazer da maneira correta, vamos mudar aqui o manejo, vamos ver se esses bezerros vão ganhar o peso mais rápido, vão desenvolver melhor, vão melhorar a saúde, vamos tentar, é isso que você falou, a gente tem que mostrar, tem que explicar o porquê, e aí ver. Se no final das contas não mudar nada e ele continuar com esse manejo, biologia não é matemática. Pode ser que uma hora ou outra tenha problema, entendeu? Porque não é o fisiológico, tá? Mas a gente tem que mostrar o normal, tem que mostrar o que deve ser feito e fazer a nossa parte. É um trabalho paulatino, é um trabalho que demanda atenção, compreensão, tem que ir sempre ali batendo naquela tecla e deixar ciente que pode acontecer. Não, se o senhor não quiser, mas pode acontecer, e se acontecer, tem que correr logo, porque senão o animal pode vir a óbito, o animal tem baixo desenvolvimento, às vezes não percebe, pô. São, como eu falei para vocês, esses animais, quando nos avisaram para ir examinar esses animais e buscar, trazer para a clínica, os animais já estavam com vários dias que estavam convalescendo. Então, às vezes, o animal pode ter um episódio ou outro ali e passar despercebido, tá? E aí isso afeta. Se você passa um dia sem comer direito, você não perde peso? Você não fica mais debilitado, mais fraco, o sistema imunológico baixo? Isso acontece com o animal também. Então, às vezes, vai passar inaparente. Mas a gente tem que mostrar para eles que não pode existir isso, que tem que ser uma coisa, um manejo correto diário, né? Sempre. E aí, ir mostrando. É trabalho de formiguinha. É difícil, mas você não conseguiu provar aí, quando você mostrou o manejo? Aí você mostra o manejo também e mostra que vai ter diferença daquele outro manejo. Tá?
Eu não estou aqui dizendo que não é certo fazer em balde. Pode ser feito, mas tem que estar bem observado, tem que ver o tamanho do animal realmente, tem que ver se o animal se adapta, se não vai causar nenhum problema, ele pode continuar ali. E aí você também tem que ver a questão da temperatura do leite, tudo isso vai influenciar no fechamento da goteira esofágica. Mas, em alguns casos, pode ser que não ocorra, como foi isso aí, foi um surto. 11 animais ficarem debilitados, não é um surto? É uma ocorrência exagerada. Então, também, por isso que eles se atentaram e mudaram o manejo na propriedade. Mas se não tivesse mudado, fosse em 1 e 2, às vezes ele não percebe. Mas é isso que ocorre, entendeu? Você tá certo, você tem que fazer isso. O técnico, ele tem que ir lá e mostrar, propor melhoria, propor experimento. Não, vamos aqui, deixa só um bezerro aqui, vamos mudar esse bezerro e vamos ver se não vai melhorar o ganho de peso dele, o desenvolvimento, a saúde dele. Tá certo? Beleza, Wilker? Wilker? Beleza, professor. Tranquilo. Beleza. Vocês falem comigo, pessoal, porque às vezes eu fico com medo de cair a internet, viu? Bom, então nós vamos trabalhar com ruminantes, né? Com as vacas, vamos trabalhar com búfalos, né? Olha que linda essa búfala. Búfala de leite. Com caprinos, caprino boera aí. Ovinos santinês, né? Exemplares aqui, ovinos. Isso aqui é o que, pessoal? Bem-estar animal. Bem-estar animal. E quem são esses exemplares aí? É um caprino e um ovinho, né, aí, professor? Muito bem. Qual que é a diferença deles? A presença do chifre nesse daí, no caprino, no caso. Um pouquinho da barbicha também, talvez. E ovino não tem chifre, não? Se eu não me engano, não. E é? Só isso que é a diferença de ovino e caprino? Aí o lã também, professor. Lã. Só o ovino que é produtor de lã, se eu não me engano também. Só? Os cascos, professor. Nos cascos? O que tem nos cascos? A partição, se eu não me engano, é biangulado e o outro é só um casco. Não. Você tá com Os dois são vendo. biangulados também, tá? Os dois são, em questão de casco, é semelhante, tá? Não é só do que a gente tá vendo aí, não, é? Não. Ah, pra A mim gente tem que você tava saber. perguntando Então, só aqui, do ó. Oi? que tava vendo. Só pra mim você tava perguntando só do que a gente tava vendo nessa Não, imagem. o que é que a Dava gente pra tem para um do diferenciar outro. um caprino de um ovino? Ah, sim. Quais são as Caprino, diferenças? por exemplo, também tem a questão do rabinho dele sempre para baixo, os ovinos. Caprino sempre para cima. Pode ocorrer situações que o rabinho é para baixo, mas a maior parte do rabo dele é para cima. E o ovino já é para baixo. Uma outra característica Isso, também. verdade. Muito bem. Tem aqui algumas outras características. Oi? Pode falar. A barbicha do caprino também, no caso macho, ele sempre tem, o ovino não tem. Então a gente observa aqui a diferença entre a cabra e a ovelha, né? Entre caprinos e ovinos. Eles são pequenos ruminantes, mas tem algumas diferenças que são características de cada espécie, né? Um é o capraírcus, né? Que é os caprinos, e o outro é o alvisares, que são os ovinos, tá? Então o carneiro é o reprodutor e ovelhas são as matrizes, no caso dos ovinos adultos. No caso dos caprinos, são os bodes e as cabras, tá? E nos animais jovens, né, nós temos as marrãs e temos os borregos ou cordeiros, tá? No caso dos ovinos, e temos os cabritos, no caso dos caprinos, tá bom? Então aqui, pessoal, tem algumas diferenças que a gente vê, né, em questão de pares de cromossomo, questão de quantas vértebras caudais e que tem em ovino e caprino, e você vê aqui, ó, no caprino ela fica mais para cima, né, como o Wilker muito bem falou, e é menor a cauda, tá? Os ovinos não possuem barba, como você colocou, Wilker, e os caprinos apresentam barba no macho e também as cabras também, tá? As cabras também podem ter barba, viu? Os ovinos apresentam fósseis lacrimais, já os caprinos não. Os ovinos não apresentam odores afrodisíacos, os caprinos apresentam glândulas de chiste afrodisíacas,
Os ovinos apresentam perfil nasal convexo, os caprinos já é mais plano e mais curto, a cabeça do caprino ela é mais curtinha, tá? O ovino possui bolsa escrotal arredondada, o caprino é uma bolsa mais estreita e ovalada, tá? Aqui na questão dessa região de focinho, o ovino possui um lábio superior fendido e móvel, então ele mexe mais o lábio. Isso dá essa característica dos ovinos também ser um consumidor intermediário. Ele consegue comer folhas ao alto, mas também consegue comer capim, tá? Come no baixo, ele é um consumidor intermediário. Já os caprinos, eles têm esses lábios que não apresentam fendas e eles preferem, são seletores de concentrado, preferem ingerir alimentos por folhas, tá? Folháceas e altos, eles também comem capim, mas a preferência deles são alimentos folháceos, alimentos mais menos tenros, alimentos mais não é simples que eu quero dizer, mais finos, de uma estrutura mais delgada, tá certo? Caprinos apresentam chifres, tá? E ovalados e achatados para cima. Então, aquele chifrão mais para cima, e algumas raças também tem esse chifre mais voltado para cima e para o lado. E os ovinos, eles vão ter chifres mais de seção transversal, triangular, espiralado. Então, você vê aqui, o ovino também tem chifre. Algumas raças têm chifre, tá, Wilker? Tá? Então, tem outras a questão que eu falei aqui, ó, da posição do caprino, ele fica mais ereto, ele fica nessa posição bife para comer. E o caprino, o ovino, ele come mais embaixo, tá certo? Prefere mais capim também. E aí são algumas diferenças anatômicas. Isso é importante porque às vezes a gente tem que chegar em algum rebanho, a gente tem que ver essas diferenças. Tem raças de caprinos que parecem muito ovinos, e tem raças de ovinos que parecem caprinos também. Então a gente tem que ver nessas características anatômicas, ver essas diferenças, tá bom? Existem mais ruminantes, pessoal? Além de bovino, bubalino, caprino, ovino. Esses são os ruminantes domésticos, que a gente mais trabalha com eles, né? Mas tem mais ruminantes? Quais são os outros? A girafa. Girafa, muito bem. O que mais? George. Bom dia, George. Quem mais, pessoal, tem? Temos os antílopes, os veados, os cervos, as girafas. Tem mais ruminantes? Temos também os camelídeos, tá? Que eles são parentes dos ruminantes, eles não são totalmente ruminantes, eles têm algumas diferenças anatômicas também. Seu sistema digestório ele também é complexo, como dos ruminantes. Algumas literaturas consideram como se fosse só 3 compartimentos, como se fosse rumen retículo um compartimento só, omásia abomaso, mas outras também já consideram como se fosse pluricavitário de 4 cavidades também. Mas os camelídeos também têm outras diferenças em relação a casco, em relação a estrutura de corcova, tá? Em relação no sistema digestivo, ele vai ter uma absorção um pouco diferenciada dos grandes ruminantes, né? E tem esses camelídeos aqui, que tem tanto na América do Sul, tem na África, tem em vários locais, tá? Na Ásia, Egito, tem vários locais que tem a presença dos camelídeos, tá certo, pessoal? Então, a gente observa aí dos camelídeos, né? Os dromedários são grandes camelídeos aí usados para transporte de pessoas, de cargas, animais que aguentam ficar vários dias sem beber água e sem ingerir alimentos, podendo ficar até 2 semanas. Os camelos também sem ingestão de água e alimentos, porque eles têm essa reserva de energia que são as corcovas, tá? O dromedário tem uma corcova só, e o camelo ele tem 2 corcovas, tá? São gorduras que são reservas de energia. São animais relativamente dóceis, mas eles também podem, como instinto de defesa, eles podem dar manotadas, tá? Que são coices com as mãos, e eles podem também cuspir tanto saliva quanto também
conteúdo rumenal, eles podem cuspir nas pessoas ou em outros animais, tá certo? Então, aqui a gente vê no 1 o dromedário e no 2 o camelo, né, que tem 2 corcovas ali, como eu mostrei para vocês. Bom dia, João Victor. Tá? E são animais muito semelhantes, mas tem essas diferenças anatômicas, animais... aqui a gente vê um exemplo de... Isso aqui é um dromedário ou é um camelo, pessoal? Em cima é o professor João Melvete, viu? Dromedário, professor. É um dromedário, tá? Não dá pra gente ver exatamente a corcova dele ali, a corcova única, mas é um dromedário, ele só tem uma corcova, tá? Então são animais muito grandes, animais bem resistentes, animais que podem viver até 50 anos, dependendo, podem viver mais, tá? São animais bem longevos, animais que têm uma grande importância em vários locais do mundo, tá? As lhamas, né? A gente vê essa lhama aqui, bem bonitinha, parece o Neymar com o cabelinho dele, né? Lhamas também na região da América do Sul, tem bastante lhamas, são animais que são criados tanto para produção de lã, produção de couro, de carne, de leite também, é a grande renda de grandes produtores, de grande população. Eu tive a oportunidade de ir no Chile, aí eu conheci bem de próximo as lhamas, as alpacas, que são um pouco menores que as lhamas, são animais muito bonitos, tá? Animais dóceis. Eu tive a oportunidade de ver as vicunas no campo, então aqui, ó, essa foto foi eu que tirei lá no Chile, as vicunas aqui no campo são animais que são mais, ficam mais soltos, não são tão domesticados, mas eles também são caçados, eles são criados ali, e tem muitas vicúnias soltas, tem também os guanacos, tá? Que são animais um pouco mais selvagens, mas são todos camelídeos, tá certo? E aí a gente lembra, né, que a gente vai trabalhar principalmente com os ruminantes domésticos, então com os ovinos, os caprinos, os bovinos e os bubalinos, tá certo? E aí agora eu vou perguntar para vocês, o que é buiatria? Quem é que pode me responder o que é buiatria? Bora, bora. Professor? Poderia ser a Oi? ciência que estuda os ruminantes, professor? A ciência que estuda os ruminantes. Isso, faz parte. O que mais? Minha dúvida é sobre isso daí, se é de bovino somente ou é de ruminante geral, clínica, né? A sua dúvida é essa, né? Legal, a gente vai falar sobre isso. Então, buiatria, pessoal, é isso como vocês falaram aí. Estuda os ruminantes, né? E buiatria vem de buios, né? Que o termo buiatria vem de buios, gênero grego, vem significando boi ou bovino. E de iátricos, que significa relativo à medicina. Então, antigamente só era tratada a medicina dos bovinos, tá? Então, significa tratamento médico, medicina de bovinos, mas hoje já é considerada medicina de ruminantes. Então, buiatria, pessoal, não é só medicina também, tá? Não é só estudar tratamento, controle e prevenção de enfermidades, mas é toda a parte relacionada à medicina e produção de ruminantes, tá? Ruminantes domésticos, principalmente, tá certo? Isso é buiatria. Então, representa a medicina dos bovinos ou a ciência e arte do diagnóstico, tratamento e prevenção das enfermidades que acometem os bovinos, né? Falando de medicina, mas não é só isso, que atualmente o termo abrange genericamente todos os aspectos relacionados à saúde, como eu falei, da medicina, e à produção dos ruminantes. Então, de ovino, caprino, bubalino, tá? Que são ruminantes domésticos. Tá ok, pessoal? Então, na buiatria, médicos, veterinários e zootecnistas ligados aos aspectos sanitários e produtivos relativos aos ruminantes, estudando todos os aspectos ligados a esses animais, com a finalidade de obter a maior quantidade de produtos e subprodutos desta origem,
com a melhor qualidade, no menor tempo e custo, considerando os preceitos da ética e do bem-estar animal. Então, nós somos profissionais das ciências agrárias, nós somos profissionais que vamos trabalhar diretamente com esses animais ruminantes, e não só na parte da produção, mas na sua parte de medicina, e até a parte de entregar o produto desses animais à população, tá certo? Então, é uma medicina de produção e também relacionada com a saúde única, porque a gente vai promover a saúde desses animais para produzir produtos de origem animal inócuos, né, de qualidade, para proporcionar saúde aos humanos e mantendo a saúde do meio ambiente. Quando a gente trabalha no manejo sanitário das instalações de tudo, eu vou promover sanidade das instalações, das pastagens, promovendo saúde, sanidade desses ambientes, das aguadas, evitar a proliferação de ecto e endoparasitas no ambiente, evitar que vão depois poder trazer prejuízo para esses animais que podem trazer problemas à saúde dos homens. Então, também faz parte da saúde única. Existe a Associação Mundial de Buiatria, tá, pessoal? Então, é bem organizado. Inclusive, a gente teria nesses anos aí o Congresso Mundial de Buiatria e também o Congresso Nacional, só que foram cancelados devido à pandemia, né? E aí está se estudando fazer no formato remoto. Inclusive, agora no mês de maio vai ter um Congresso Nordestino de Buiatria, tá? 100% remoto. Quem tiver interesse na área, recomendo muito fazer, que são palestrantes renomados do Brasil inteiro. Também tem palestrantes de fora que vão trazer bastante conhecimento buiátrico atual, que vai ajudar muito para quem trabalha na área, tá certo? A Associação Brasileira de Buiatria também, então em todo o Brasil nós temos essa associação, tá? E a Associação Brasileira, ela comanda toda a buiatria, e também temos associações regionais, as associações estaduais, regionais, várias associações espalhadas no país. Desde 2012 eu sou membro da APEB, que é a Associação Pernambucana de Buiatria, tá certo? Então, nós nos reunimos uma vez no ano, 2 vezes, para cursos presenciais, para fóruns, para aperfeiçoamento na área buiátrica, fazemos conferências sobre a nossa associação, sobre melhorias da classe. Inclusive, hoje nós temos, né, essa metodologia remota, e também tem um canal no YouTube da Associação Brasileira de Buiatria, tá, onde são postadas os fóruns, os webinários, as palestras da Associação Brasileira de Buiatria, junto com a Associação das Regionais. Somos um grupo relativamente, não falo que é grande, né, tem vários especialistas em ruminantes no Brasil, não é tão grande, mas nós já estamos consolidando em várias partes do país, e seja a região norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Temos um grupo de WhatsApp, Buiatras BR, onde a gente discute diariamente vários casos e desafios clínicos. Então, estão lá os maiores buiatras do Brasil. Eu tenho a honra de participar com esses grandes mestres, e todo dia aprendo muito com esses grandes mestres. Professor Henrico Ortolani, professor Junqueira, vários professores, Renato Borges, vários professores lá da clínica de bovinos, doutores da clínica de bovinos, professor Último Lobão, todos esses professores, professora Maria Clorinda, doutora Carla, doutor José Augusto, doutor Rodolfo, doutor Jobson, doutor Uber, que é o presidente da Associação Brasileira de Buiatria, enfim, todos esses grandes mestres estão lá, e a gente está compartilhando todo dia esses conhecimentos. Esse canal no YouTube é gratuito para quem quiser assistir, já tem esse material lá, tá? E quem quiser se inscrever para também ficar sempre ligado nas novas novidades, no que ocorre. Tem as nossas páginas sociais também, da Buiatria, no Instagram, no Facebook. Então, recomendo fortemente para quem gosta da área acompanhar esses canais, tá certo? Então, a Buiatria, ela trabalha também com os aspectos econômicos, enfocando na colaboração para a viabilidade econômica da atividade pecuária em todos os elos da cadeia. Então, a gente trabalha, né, não só naquela parte, como eu falei para vocês, de medicina e produção dos animais. Um médico veterinário buiatra, ele também trabalha pensando todos os elos da cadeia, né, no setor produtivo, na gerência econômica, social,
na melhoria de qualidade de vida das pessoas que trabalham com os ruminantes, né, na melhoria do setor, tá certo? Então, seja na produção de leite, seja na produção de derivados, seja na produção do leite in natura, né, para chegar à mesa com qualidade, na produção de animais de corte, né, a produção de carne aí em grande escala, né, quem é que não gosta aqui de um bifezinho, um churrasco, isso aqui é um carro-chefe também no nosso país, tá certo? Aspectos de segurança alimentar, então a gente produz desde o setor primário ali até chegar à mesa do consumidor, desejando que o alimento produzido seja de boa qualidade, isento de resíduos e produtos tóxicos e adequada alimentação humana. Então a gente prega muito o cuidado na biossegurança, no tratamento desses animais, para evitar resíduos de antibióticos, resíduos de antiparasitários no leite, na carne, tá? Respeitando os períodos de carência, instruindo os produtores o quanto deve ser feito, como deve ser feito, evitando a resistência também desses medicamentos nesses animais, tá? Para que tenha um produto seguro que vai ali ofertar às nossas crianças e aos nossos idosos, né? Que são categorias que estão mais suscetíveis a infecções, toxinfecções alimentares, e o leite é um grande veiculador de patógenos, de micro-organismos que podem trazer várias enfermidades, né, inclusive as zoonoses, como a gente sabe, a brucelose, a tuberculose, aí, pode causar alguns problemas gastroentéricos. Então, a gente tem que ter cuidado em oferecer um produto de qualidade para não trazer problemas à saúde da população, tá certo? Como eu já falei, o leite, esse alimento rico, esse alimento deve ser tratado, deve ser cuidado, oferecido com a melhor qualidade possível. E essa qualidade do leite vem de todo o seu manejo. Então aqui João Melvete, lá nos primórdios da medicina veterinária, já fazendo estágio e coletando leite. Para fazer que teste é esse aí, pessoal? Que teste é esse e é para quê? Um teste para mastite, professor. Mas que tipo de mastite? Subclínica. Oi? É a subclínica, se não me engano. Certo, correto. E como é que é o nome do teste? Califórnia Mastite Teste, uma coisa assim. Muito bem, temos um buiatra na sala. Parabéns. A gente pode fazer dependendo da situação da propriedade leiteira, quinzenalmente ou mensalmente. Isso faz em todos os animais, com essa frequência, para saber como é que está o grau de mastite subclínica nas propriedades, tá? E diariamente a gente faz o teste de caneca telada, que é o teste de triagem de mastite clínica, para ver as alterações nas características físicas do leite, tá? Organolépticas também, odor, cor, consistência, tá? Então, aqui também, ó, aqui é o caneca telada, tá? Ou caneca escura. Nossa aluna Aydra, foi no projeto que a gente fez, isso aqui é lá em Itacoatiara, tá? A gente foi lá e visitou algumas propriedades, então os alunos puderam fazer aqui os testes de mastite clínica, mastite subclínica nos animais, tá? Passar recomendações aos produtores, tá? Luiz Felipe também, nosso orientado e também aluno do projeto, e fazendo aqui o teste de mastite clínica. Isso aqui já é em Rio Preto da Eva, tá? A gente também foi nessa propriedade. Enfim, a gente tem que trazer e melhorar as nossas condições regionais de produção, né? Nos aspectos ambientais, também é objetivo que a atividade pecuária deve ser praticada em harmonia com as condições ambientais, preservando os recursos naturais e se desenvolvendo de maneira sustentada, ou seja, preservação do meio ambiente, de uma forma que seja sem agressão ao meio ambiente, de uma forma que tenha essa sustentabilidade da propriedade, do local, para um melhor também manejo dos animais. Então, a gente tem aí os manejos integrados, né, sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta, tá? O sistema silvio-pastoris, que é muito importante, como a gente viu em forragicultura, tá certo? Você aqui trabalha com um manejo melhor para esses animais, o conforto ambiental, a produção de forragem de qualidade, quando você também oferece essa produção arbórea com leguminosas pela fixação de nitrogênio, essa também complementação e suplementação com bancos de proteína, tá? Ou também o excedente com outras espécies arbóreas para a produção de lenha, para a produção de madeira.
enfim, você otimiza a propriedade, você sustenta a propriedade, né? E os aspectos sociais também, no objetivo que a atividade pecuária seja também uma forma para a promoção de justiça social, pessoal. Então, quando eu falo de justiça social, pessoal, é não só pensar nos grandes produtores, é nos médios e nos pequenos, pessoal. Pequenos produtores também precisam ser bem cuidados, precisam ter uma fonte de renda que vá sustentar eles, que vão subsidiar, né, tanto para a sua subsistência, quanto também para a sua manutenção com produção excedente. Então, pequenos produtores na região Nordeste, principalmente a gente vê pequenos produtores com rebanhos de pequenos ruminantes, né, já áreas áridas e com baixa disponibilidade de forragem, mas os pequenos ruminantes conseguem sobreviver bem à caatinga, tá? Conseguem desenvolver bem. É como a gente fala que a cabra, ela é a salvação do nordestino, do sertanejo, ajuda bastante. E isso aqui, ó, um local onde o cara, às vezes, criaria uma vaca, ele cria 5, 7 cabeças de pequeno ruminante, e isso dá leite para ele, isso dá couro, dá carne, isso dá tanto para ele subsistência dele, da sua família, quanto também para vender o excedente, tem a produção. Cabras são mais prolíferas do que ovelhas, elas produzem 2 a 3 partos, 2 cabritos por parto. Ovelhas podem produzir de 2, pode produzir 3 também, mas é um pouco mais difícil. Geralmente produzem de 1 também, mas são animais que têm uma gestação de 5 meses, então vão ter ali provavelmente 2 crias por ano, rapidamente aumenta esse rebanho e ajuda muitas pessoas, porque são animais pequenos, vão comer menos, ingerem menos água e tem uma rápida produção, tá? Sustenta bem. E não só na região Nordeste, tá? Na região Sul também tem uma grande produção de pequenos ruminantes, tá? Na produção de bovinos, a gente vê que a família está envolvida, então esse desenvolvimento social, como a gente também falou em comportamento e bem-estar animal, é muito importante a gente instruir desde os jovens, as crianças, adolescentes, no manejo dos animais, porque isso já vai formar o caráter, a responsabilidade desse futuro adulto, né? Uma criança que ela é educada junto com os animais, né? Tratando os animais, ela vai tratar com mais afeição, com mais cuidado, mais responsabilidade, e ela dificilmente no futuro vai tratar mal esses animais e também vai tratar mal as pessoas, né? Como a gente fala da teoria do elo, quando a gente vê casos de violência doméstica, muitas das vezes, quase que 50% desses casos estão relacionados também com violência aos animais. Então, se uma pessoa ela é agressiva com os animais, ela vai ser agressiva com as outras pessoas e vice-versa. Então, isso a gente também já está formando socialmente, né? Mantendo o elo da família, formando esses futuros produtores, né? Olha aqui, o menininho já desde pequeno, com esse carinho, esse cuidado, já tendo essa responsabilidade do trabalho, isso é muito importante, tá? Isso aqui faz desenvolver muito o cidadão, tá? A pessoa. E a importância da buiatria no Brasil, pessoal, é que ela está presente em todas as regiões do país, norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, em todo local tem algum ruminante, né? Rondônia, Amazonas, Acre, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, todo local tem ruminante, tá? E como a gente já vê, a gente sabe trabalhar, né? O brasileiro gosta também de trabalhar com ruminante. A gente é um país que tem uma grande produção de bovinos de corte, né? Nós somos o maior rebanho comercial do mundo, tá? Para a produção de corte, mas também temos um grande rebanho de produção de leite. Não somos ainda tão eficientes na produção de leite, né? Quando a gente joga a média geral dos animais, nossa produção ainda é baixa, mas estamos melhorando a cada vez em produção e qualidade, em volume e qualidade. E isso depende de nós, buiatras, trazer também incentivos na melhoria dessa produção, tá? E trazer para a nossa região também. Então, aqui, como eu falei para vocês, seja na caprinos e ovinos, né? A gente vê o Amazonas, ele já foi um grande produtor de ovinos, e hoje ele está voltando, né? Temos a Associação de Criadores de Caprinos e Ovinos do Estado do Amazonas, a ACOCAM, tá? O presidente Wilson Benayon, ele tem aqui incentivado bastante, ele até tem algumas intenções de parcerias com a gente, com o IFAM, para a gente poder desenvolver o setor, melhorar o nosso rebanho, tanto do IFAM, quanto dar assistência aos produtores. A gente está só esperando um momento oportuno para fazer isso, e melhorar cada vez mais a nossa ovinocultura, tá? Tem também a criação de caprinos de leite,
essa raça aqui, ó, a raça Sunny, né, são cabras que são especializadas em leite. Eu já vi em torneio leiteiro cabra dar 9 litros de leite em um dia, tá? Em 2 a 3 ordenhas. Então você vê uma cabra desse tamanhozinho ali, ó, de 50, 60 quilos, 70 quilos, uma cabra que produz mais do que uma vaca de 600 quilos em alguns casos. Como a gente tem um rebanho no Brasil, na maior parte, não tão especializado, e a média das vacas são de 4, 5 litros, principalmente na nossa região norte, a gente observa que tem cabras que produzem até mais do que vacas, tá? Mas as coisas vão melhorando, tá certo? Tem também a produção de caprinos para a produção de corte, né, de carne, tá? Bovinos aí de corte de leite, isso aqui já é na nossa região amazônica, tá certo, pessoal? Região de Parintins, tá? Isso aqui na região do Pará, colega Vanderlei Tavares, que tirou essas fotos aqui, me mandou. Ele trabalha com pecuária intensiva na região de Presidente Figueiredo, Parintins. Aqui já é em Parintins fazendo esse trabalho de manejo de pastagem para uma produção intensiva, tá? Sistemas rotacionados. Isso aqui é em Iranduba, tá certo? Uma aula prática que a gente foi lá na Fazenda Geni. Então, gado gir, PO, tá? Você vê gado em galpão, gado alimentado em coxo, o gado também vai para a pista, vai para campo, mas animais muito bem cuidados, animais de boa produção de leite, animais dóceis, certo? Essa também é animais exemplares girolando, lá na Fazenda Geni também, até foi a aluna Licioni que tirou essa foto, tá? Quando a gente foi uma das primeiras aulas práticas que eu ministrei para os alunos do IFAM. Eu cheguei em 2016 e essa aula foi em 2017. Acho, se não me engano, foi no mês de fevereiro ou março. Então, aqui na nossa região amazônica, né, no Manaus, o Amazonas aqui, né, tem suas belezas, seus rios, mas a gente também tem o nosso rebanho bovino crescendo, né, só de 1990 a 2012, cresceu 73%, e esse crescimento a gente tem que acompanhar, a gente tem que estar especializado para atender. Tem poucos buiatras na região amazônica, tá? E a gente tem que estar aí apto para poder atender esses animais, para poder atender essa demanda, tá certo, pessoal? Tem aqui a Terra das Cachoeiras, né? Presidente Figueiredo, meu amigo aí do Aventurei, o Wilker, conhece bastante, né? Se vocês quiserem, falem com ele aí para fazer os passeios aí. E aí a comissão depois ele vai dividir comigo, né, Wilker? Valeu. E aí, pessoal, em Presidente Figueiredo não só tem belezas naturais como as cachoeiras, mas também tem produção de leite. A gente foi lá e fez um diagnóstico da situação, do cenário da pecuária de leite de Presidente Figueiredo. Foi um projeto de PIBIC que eu orientei, junto com o professor Paulo, o pessoal da ADAF, tá? As meninas que hoje já são médicas veterinárias, Itaiara e Mariana, eram nossas orientadas. Aí a gente observou animais girolando, os animais aqui, ó, era 1h da tarde, as vaquinhas estavam onde? Debaixo da mangueira aqui, né, para evitar o estresse térmico, né, pessoal? Então aqui nosso amigo Vanderlei também, lá em Presidente Figueiredo, no manejo intensivo, tá? Você viu, ó, propriedades todas piqueteadas, com boa aguada, tá? Coxos de concreto, isso aqui é na nossa região. Então você vê que tem também já um potencial na boiatria, né, na bovinocultura, enfim, na nossa região, tá certo? Aqui também a gente observa, lá em Presidente Figueiredo, aqui é uma fazenda lá que produz leite, tá? Animais gira aqui, você vê a bezerrada gira aí, ó, animais padrões. Aqui também em Presidente Figueiredo, uma plantação de rambutã, tá? Nesse dia até o meu almoço foi rambutã, uma delícia, eu gostei demais. E as vaquinhas aqui se deliciando na água, né? No calor aqui, o produtor sempre atento ao bem-estar dos animais, hidratando bem seus animais, você vê os animais tranquilos, os animais bem. A gente fazendo diagnóstico da situação dos locais, né? E aqui junto com a entrevista com os produtores e trazendo as informações de boas práticas na ordenha. Até esse menininho aqui foi o nosso garoto propaganda do nosso folder aqui, ele ajudou bastante a gente ali na divulgação das informações lá na região. Foi bem legal, a gente produziu esse material e deu para os produtores, foi muito legal, muito interessante para desenvolver e melhorar mais o nosso setor produtivo. Em 2018, eu tive a oportunidade de participar do 4º Congresso Nordestino de Boiatria, tá?
do 12º Encontro de Buiatria de Pernambuco, que foi lá em Recife, e aí eu apresentei alguns trabalhos lá. Então, oriundo dessa nossa pesquisa, né, percepção dos produtores de leite a respeito da atividade extensionista no município de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil, a gente levou esses dados e mostrou lá para o pessoal. Então, do Amazonas para o Brasil e para o mundo, agentes etiológicos envolvidos na mastite bovina, na bacia leiteira de Presidente Figueiredo, também foi uma pesquisa que a gente fez, isolando aqui os agentes etiológicos principais que estavam envolvidos nessa mastite, tá? Publicamos esse trabalho também na Revista Agrária Acadêmica, então já está disponível aí para todos que tiverem interesse, tá certo? E publicamos também o trabalho que é a reunião do PIBIC que a gente fez, é o cenário atual da pecuária leiteira ativa nas propriedades rurais de Presidente Figueiredo, Amazonas, Brasil. Então, quem quiser saber como é a região e tudo, é só ler esses trabalhos, já estão disponíveis na rede internacional de computadores, né, na internet, certo? E aí, pessoal, falando das atuações da buiatria, né, que a gente trabalha, buiatria, como eu falei para vocês, é medicina e produção de ruminantes, né? Então, a primeira parte, a buiatria clínica, né, pessoal? Então, aqui, fazendo o exame clínico dos animais, exame físico do sistema digestivo dos animais, né, sistema digestório, a parte anatômica, mas a funcionalidade é o digestivo, né? Então, essa primeira foto aqui é de 2008, quando eu ainda estava na disciplina de semiologia, tá? Aprendendo a examinar os ruminantes aqui com a minha professora Ruth, lá na clínica de bovinos, foi muito interessante, foi muito legal. Minha paixão por ruminantes já desde de criança, né? Mas aí eu estava ingressando na área que eu queria realmente atuar. Aqui já é na clínica de bovinos, no meu doutorado, eu fazendo balotamento para saber se o animal tem líquido na cavidade abdominal. Foi um animal de meu experimento, tá? A buiatria clínica, isso aqui é meu amigo Dr. Rodolfo, fazendo um tratamento de animais caídos, né? Animais que estavam com um processo de intoxicação a campo, e ele aqui fazendo hidratação, fazendo todo o tratamento clínico. Então, tem a buiatria clínica a campo, certo? Isso é um grande buiatra, é um grande amigo meu, extremamente competente. Tá? A produção dos ruminantes, seja para produção de leite, seja para produção de carne, tá bom? A gente trabalha também na reprodução. Esse aqui é meu amigo Dr. Alonso, hoje ele é médico veterinário da UFAL, tá? E a gente trabalha o buiatra, ele tem que ter conhecimentos de reprodução para fazer também todos esses tratamentos e também a instrução nos exames da parte reprodutiva também. Faz a parte da obstetrícia, né? Então também é o nosso papel de trabalhar na ginecologia, na obstetrícia, na ajudar nas manobras obstétricas ou também nos tratamentos cirúrgicos, que são as cesarianas, tá certo? Também trabalhamos com diagnóstico por imagem, tá? Isso aqui é fazendo ultrassom da cavidade abdominal dos ruminantes, né? Aqui fazia parte do meu experimento do doutorado, tá bom? Laboratório clínico também. Então, o buiatra, ele também é um patologista clínico, tem que saber patologia clínica, tá certo, pessoal? É muito importante porque erra drasticamente aquele que diagnostica-se em campo, o que será diagnosticado só em laboratório, tá certo, pessoal? Então, muitas das vezes, se a gente não aliar a clínica com a patologia clínica, a gente come mosca, a gente perde informações importantes. Eu tenho que saber fazer os exames, eu tenho que saber interpretar os exames, eu tenho que associar, eu tenho que trazer mais o laboratório clínico para o campo, tá? Então, é bom o buiatra também ter um microscópio para fazer exames de hematológico, para fazer exames também de análise de fluido ruminal, para fazer andrológicos, enfim. Cirurgias, tá certo, pessoal? Então, esse aqui foi um curso que eu fiz lá em Minas Gerais, no CPT, tá? Curso de cirurgias de bovinos a campos. Então, aqui a gente estava fazendo a técnica de fixação do abomaso pela abomaso omentopexia, tá? Primeiro fez a laparotomia pelo flanco direito, adentramos e aí fixamos o piloro do abomaso ali na região no aumento, tá? Para que ele não tivesse mais o quadro de deslocamento de abomaso, que a gente vai ver na parte das doenças do sistema digestório, tá ok? Essa aqui foi um animal que foi submetido à ruminotomia na clínica de bovinos. O animal estava com timpanismo espumoso, então você vê aí a quantidade de
de conteúdo retirado da cavidade abdominal, ele com a cânula ali fixada, tá? Cirurgia em pé, tá? A gente faz muitas cirurgias em pé no ruminante, tá certo? E dá muito certo, muito tranquilo. São procedimentos que são extremamente seguros, são procedimentos que têm uma grande grau de sucesso, tá? Também podemos trabalhar com ruminantes silvestres, então quem gosta dessa área aí, quem pretende trabalhar nessa parte de zoológico, nessa parte de conservação, também vai trabalhar aí com os antílopes, cervos, com os veados, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, o que fazer para um bom buiatra ser? Quem pode me responder? Alô, galera? Olá? Estamos aqui, professor. Ai, graças a Deus. Não me mata do coração, não. Wilker, me diz aí, o que fazer para um bom buiatra ser? Vamos deixar para os colegas responderem, professor. Conhecer o fisiológico, para saber o patológico. Isso é um ponto. E o que mais? O que mais, pessoal? Como o senhor disse, professor, tem um conhecimento sobre produção, reprodução, sobre todos esses aspectos das espécies, né, que não é só bovino. Muito bem, João Victor Amaral. Conhecimento é conhecer. Conhecer é você saber o que é. E como é que eu conheço? Como é que eu sei? Através de estudo. Então tem que estudar muito, viu, pessoal? Para ser um bom buiatra tem que estudar muito. Desde a parte clínica, tá? Da parte semiológica, a parte para ser um bom clínico, quanto também a parte da propedêutica, dos conhecimentos das doenças, de tudo que está envolvido, da parte fisiológica, reconhecer o fisiológico para saber o que é o patológico, tá? Então tem que estudar muito, tá bom? O primeiro passo é esse. Depois, né, como eu falo estudar, essa parte clínica, como aqui, reforçando o que a gente viu na aula passada. Eu tenho que ser um bom clínico, para ser um bom clínico eu tenho que ser um bom examinador. Eu tenho que ensinar o olho a ver, as mãos a sentir e o ouvido a ouvir, tá? Repito isso para vocês porque é extremamente importante. Como é que eu quero ser um bom buiatra, um bom clínico, se eu não sei examinar? Então eu tenho que treinar, eu tenho que praticar, eu tenho que realmente que meus órgãos do sentido saibam examinar fisicamente o animal, tá? Então eu tenho que saber aqui fazer avaliação das mucosas, tá? Tenho que saber fazer palpação da glândula mamária para saber se tem teste de Godet positivo ou não, se está demasiada, se não está, se está com temperatura aumentada ou não, se está com sensibilidade, tá? Tenho que fazer também palpação, inspeção dos cascos do animal. Isso aqui é lá na nossa fazenda, no IFAM, tá certo, pessoal? Fazendo aqui exame dos cascos dos bovinos, tá certo? Tem que fazer exame dos pequenos ruminantes, os neonatos, tá? Isso aqui foi num estágio que eu fiz lá no Hospital Veterinário da Paraíba, tá? Então, isso aqui, um caprino, ele estava com uma deficiência de cobre, ele nasceu e ele ficou desmelinizado, ele ficava todo solto, ele não conseguia manter as articulações firmes. Infelizmente, ele teve que ser eutanasiado, esse bichinho aí, tá? Ele não teve uma boa evolução, mas a gente tem que saber examinar todos os animais, tem que identificar tudo que ocorre, auscultar corretamente, né? Lembra que eu falei que a principal parte que compõe o estetoscópio está entre as olivas, ou seja, é o examinador, tá certo? Então, eu tenho que saber reconhecer as alterações, eu tenho que ser um bom examinador para ser um bom clínico, para ser um bom buiatra, né? Eu tenho que andar com o meu material de trabalho, como eu já falei para vocês, né? Vai para a guerra, leva as armas, não esqueça. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Vai que você vai para um local longe, eu vi que teve gente que colocou nos resumos isso, achei muito bom, prestou atenção na aula. Você vai para um lugar longe e já chegar lá e precisar de um material e não ter, é a mesma coisa de ir para a guerra sem seu revólver, né? Então você vai ser baleado, você não vai fazer seu trabalho direito, então tem que levar as armas, principalmente o básico, né? Luva de procedimento, luva de palpação, material de coleta de
amostras biológicas, fita para pesagem, estetoscópio, fonendoscópio, termômetro, cordas, né? Enfim, materiais básicos, tá? Fichas clínicas também, um bom buiatra tem que andar com fichas clínicas para poder examinar corretamente, para não perder nenhuma informação, para poder seguir a sequência metodológica, lógica do exame, tá? E reforço mais uma vez, não adianta ter os melhores aparelhos, não adianta ter um Littmann cardiológico, não adianta ter um fonendoscópio de Gates se não sabe usá-lo. Então, nunca atribuir, né, a sucesso da clínica aos aparelhos, porque senão isso eu tô a mesma coisa que eu estou atribuindo a arte de Picasso à marca dos pincéis. Então, Picasso só pintava bonito porque era pincel de qualidade, era Faber-Castell? Não, é porque ele sabia fazer a técnica, né? Ele sabia, ele tinha o seu dom, ele tinha a sua prática, a sua experiência, tá? Saber examinar, reconhecer os animais e lembrar que, mesmo sendo pequenos ou grandes ruminantes, pessoal, não vai ser em todos os casos que a gente vai ter essa tranquilidade de examinar um animal sem ele estar peiado, sem ele estar tranquilo, sem ele te machucar. É um animal grande que ele pode vir para cima de você e causar um grande acidente, tá? Então, esse aqui foi um animal que eu atendi no carnaval de 2016. E até um fato curioso, foi um dia depois da prova que eu fiz para o concurso. Que hoje eu sou professor de vocês, tá certo? Então, eu atendi esse animal aí. Esse animal, ele estava com um problema no membro locomotor esquerdo. Ele estava com uma claudicação muito grande, ele tinha brigado com outro animal. Eu consegui examinar um animal muito dócil, criado no curral, né, um animal de leite, e um animal muito dócil, ele estava com muita dor também, então ele estava muito apático, ele estava pouco reativo, eu consegui examinar ele sem nada. Mas a gente tem que ter cuidado sempre com segurança, examinar os animais, tá certo, pessoal? Tá? Aqui eu conheci o animal e tudo, eu consegui examinar ele, mas sempre a gente tem que pensar na segurança nossa, do animal e de toda a equipe que estiver junto. Então eu tenho que usar os meios de contenção corretos, tronco de contenção, tá? É muito importante usar isso aqui lá na clínica de bovinos. Fazer a contenção também por cordas, tá certo? A gente vai ter uma aula só sobre contenção física de ruminantes, tá? Vou passar para vocês. Alguém falou alguma coisa? Foi eu. Não, ia só fazer um comentário aqui. Por um Pode segundo fazer. eu achei até que era o diamante que você estava examinando. Aqui? Aqui? Era isso, na hora que você colocou a foto, eu digo, meu Deus, seu diamante, não acredito não, lá do IFAM. Não, o diamante ele não deixa a gente fazer isso não. Para examinar o diamante tem que ser no brete mesmo, porque ele já é bem mais nervoso, né? Mas todo cuidado, pessoal, mesmo animal sendo manso, pessoal, a gente tem que conter os animais. Então, se você tem brete, tronco, coloque no tronco, é mais seguro. Se você não tem, leve para um local que você vai conseguir fazer a contenção dele por cordas, tá? Um derrubamento, método italiano, método goiano, tá? Em um local que você consiga colocar que não vai causar traumas no animal, tá? Num local que tenha uma matéria orgânica boa, você vai forrar um local para não machucar esses animais. Cuidado no decúbito exagerado desses animais, tá? Para não causar timpanismo, tá? É bom o animal tenha um jejum prévio. É bom sempre também você otimizar, fazer os derrubamentos dos ruminantes, principalmente os grandes, mas em pequenos também. Se não tiver um jejum prévio, você tem que também colocar ele sempre em decúbito lateral direito, tá? Para você ficar observando o rumen dele, se não tá se enchendo de gás ou não, se timpanizando, porque senão o animal pode morrer asfixiado, tá certo? Então, também a contenção correta para você examinar bem casco. Para examinar casco, a gente tem que lavar o casco com água, com sabão, com escova, tá? Não adianta só ver por cima, eu tenho que ver direito para ver qual é a lesão, tá? Examinar corretamente aqui, os nossos alunos no aprisco, examinando aqui, ó. E aí um ajudando o outro, um fazendo uma contagem, o outro vendo a mucosa, o outro fazendo a auscultação, tá certo? Fazendo aqui inspeção de mucosas também, fazendo contenção, com a Leandra era a monitora da disciplina, ela fazendo a contenção aqui da ovelhinha, tá? E Jéssica fazendo aqui a inspeção das mucosas, tá? E como consideração final, eu trago para vocês que uma frase do professor Eduardo Herbiger, tá? Um grande buiatra brasileiro também, grande veterinário, que o aprimoramento da semiologia e, consequentemente, a clínica médica, ela depende da repetição, sendo às vezes mais conveniente informar menos e repetir mais,
a fim de se ter o melhor ensino e aprendizado. Ou seja, a gente tem que se debruçar no que a gente tem, a gente tem que ter experiência ali, a gente às vezes pegar um monte de informação, às vezes não precisa, tem coisa que às vezes vai passar despercebido, que não vai chegar ao caso, mas eu tenho que, nas informações que são corretas, nas informações que estão focando no problema ali, a gente vai ter que fazer o nosso diagnóstico em cima daquilo ali, tá certo? Então eu tenho que repetir aquilo ali. Como eu falei para vocês, se você escutou uma vez e está em dúvida na sua contagem, na sua frequência, naquela auscultação, repita, tá? Repita 1, 2, 3 vezes, chama o colega, tá em dúvida, para um tempo, vê de novo, tá? Não tenha vergonha disso. Um médico veterinário, independente da área, competente, cuidadoso, ele não tem que ter vergonha de repetir, de demorar, de pedir ajuda não, tá? O que é vergonhoso é ser negligente, é ser imprudente, é achar que sabe fazer, é querer ser rápido e fazer as coisas erradas. Então, em qualquer área, pessoal, não tenham vergonha de relerem um assunto, de ir tirar uma dúvida, de estudar sobre o assunto. Ninguém é obrigado a saber tudo na hora, não, tá? A gente tem que buscar. A gente vai no médico humano, ele faz um monte de pergunta pra gente, coleta 1 milhão de exames, e tem, depois de uma semana que você vai lá, ele tá com tudo ali, ele tem tempo de se preparar, de ver tudo. A gente também tem que ter esse tempo ali, a gente também tem que saber que a gente tem que fazer o melhor do nosso trabalho, então não tem que ter pressa, a gente tem que fazer bem direitinho, com muito cuidado, tá? E a gente tem que praticar, porque como Adão Roberto da Silva diz, né, as pessoas se esquecem do que ouvem, tá? Então, se vocês só ficarem aqui ouvindo vocês vão esquecer disso, vocês têm que praticar, vocês já vão fazer um resuminho hoje para lembrar disso, que vocês também vão ler depois desse resumo, mas de fato vocês só vão aprender aquilo que vocês fazem, tá? Aquilo que vocês pratiquem. Então agora, pessoal, como a gente está no sistema remoto, é a hora de estudar o teórico o máximo possível, comem os livros, tá? Assistam bastante a aula, participem, interagem, tá? Fiquem bem atentos, deem o máximo na parte teórica, para quando a gente tiver a possibilidade, a gente ir para o prático e vocês já saberem a parte teórica. E no prático a gente aprimorar a nossa semiologia, a nossa clínica, tá certo? Então, pessoal, fico à disposição se vocês tiverem dúvidas. Essa é a nossa apresentação de hoje sobre a introdução à clínica buiátrica, o que é buiatria, sua importância, né? Espero ter sido claro para vocês e me coloco agora à disposição para os questionamentos, tá certo? Obrigado. Aí eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom?